costumo falar sempre, se alguém não permitir a gravação, que se manifeste aí para não ter nenhum problemas no futuro, tá? E, professor, eu acho que um terço deve ser administrador, né? Não são todos. A gente tem alguns que são vizinhos nossos, da economia, da contábeis, tem o pessoal da psicologia, mas em essência eu acredito que um terço ou metade da turma tem a formação de administração ou administração pública. O pessoal do direito está reclamando aí, ó, tem Isso. advogado. Tem do direito também. Que aí é o primeiro ponto, para eu entender se eu não vou estar chovendo numa olhada, tem alguns pontos que eu vou abordar aqui. Em especial, vou projetar aqui os slides para facilitar. Depois, eu disponibilizo a versão final, que eu passei uma prévia para a Jane deve ter compartilhado, professor Jane, com o professor Renato, mas eu fiz um ajustezinho aqui, eu passo a versão final. Vocês ainda não estão enxergando ele, né? Pronto, agora vai. Agora sim. Pronto. E a frase do professor Renato é o ícone, acho que de todo professor quando começa aulas virtuais, né? Estamos iniciando a gravação e tudo mais. Mas vamos lá, gente. Então, esse bate-papo aqui, como eu mencionei, a primeira coisa é tentar entender quando a gente fala do corpo teórico da teoria geral da administração e o papel dela dentro da administração pública. Isso aqui vai ser o meu sentido. Então, o roteiro do nosso plano de voo aqui é o quê? Vou tentar trazer rapidamente teoria geral da administração, apesar de que tem, o que o professor mencionou, um terço que é administrador, então já conhece o que eu vou mostrar aqui, o outro talvez esteja se ambientando, e quem é das áreas correlatas provavelmente já pagou alguma disciplina de introdução à administração ou teoria geral da administração. Vou mostrar um pouco da teoria geral da administração, mostrar uma discussão que a gente tem do sentido de público, o quanto mudou ao longo do tempo, e isso influenciar a mudança nos modelos de administração pública, e entender em cada modelo desse de administração pública que componentes da teoria geral da administração foram mais latentes, foram hegemônicos no seu uso dentro da administração pública brasileira. E depois a gente tentar refletir, né, como é a situação do contexto brasileiro e os desafios que a gente tem, principalmente calcado na ideia de que hoje o Brasil transita já há um bom tempo para consolidar o novo serviço público ou a nova governança pública dentro da administração pública, principalmente nacional, federal. E tentar entender os desafios que a gente tem, os limites, principalmente as sobreposições de elementos de teorias administrativas dentro do nosso modelo de administração pública, até que ponto isso nos limita em avançarmos em alguns aspectos. Então, acho que o primeiro ponto aqui é lembrar vocês as contribuições que temos da teoria geral da administração. E uma coisa, se vocês tiverem alguma pergunta, um questionamento, podem interromper, fique à vontade, viu? Ou também contribuição, inclusive os professores podem também pontuar para fazer o link até com as outras intervenções que tiveram antes da minha. Mas quando a gente pega a teoria geral da administração, todo bom administrador conhece, né? Pai da administração, Taylor, e aí sempre fica aquela discussão. E não existia gestão antes de Taylor? Existia, ok. Mas não tinha sistematização, não tinha método e compilações claras com método científico que amparasse no uso da gestão, da administração. Taylor é o primeiro que vai apresentar, dentro do campo da gestão, elementos claros. Mas alguém pode dizer, mas espera aí, professor, a gente também tem alguma coisa? Tem. Da sociologia das organizações, da economia, mas
específico mesmo para a gestão. Que aí é o grande desafio. Quando a gente fala da ciência administrativa, alguns consideram não como ciência, mas como uma compilação de várias ciências econômicas, ciências jurídicas, ciências sociais, ciências exatas, que de alguma forma catalisa-se para o uso na gestão. Porém, a gente já percebe que existe, em certo momento da história, pós-contingencialismo, uma construção própria das escolas de administração. É óbvio que boa parte da contribuição que a gente tem até a teoria contingencial vem de outra área. Até porque não existia um boom de escolas administrativas do lado. E, consequentemente, pesquisadores que se detivessem a pensar gestão a partir da gestão. O que a gente teve, obviamente, como é bem colocado, é influências de vários campos. Quando a gente pega, por exemplo, as teorias que abrem os nossos estudos de qualquer manual de TA ou TGO, né, algumas instituições que trabalham com teoria geral das organizações, a gente vai ter lá administração científica e teoria clássica. Expoentes, Frederick Winslow Taylor e Henry Fayol, principais expoentes. E ali o foco é muito micro, pensando em tarefa, em eficiência, num nível bem micro da organização, ou pensando num nível macro, quando a gente vai olhando as estruturas organizacionais, que já vai abrir caminho para uma outra corrente. Mas a gente percebe que há uma grande contribuição, principalmente em ciências exatas, quando a gente olhar na tarefa. A gente só vale lembrar de cara o casal Gilbert, matemáticos, que vão ajudar a fazer o estudo dos tempos e movimentos, da base do que a gente conhece, na ideia de ter um tempo padrão, a partir do tempo padrão, treinar as pessoas, e daí ter parâmetros de mensuração de eficiência e desempenho. O primeiro resquício vai uma ênfase ainda bem baseada nos modelos de organizações que a gente tinha naquele momento, em sua maioria indústria, não há que se falar em serviço naquele período, o que mudou bastante para a realidade que temos hoje, mas que boa parte dessa teoria acabou sendo adaptada e relativizada para a área de serviços, mas ela é desenhada prioritariamente para a área industrial. Então, a gente vê essas contribuições que vão surgindo. Matemática, engenharia, Taylor era engenheiro. Então, vários engenheiros. Num outro momento, a gente vê uma contribuição que sai do olhar, seja macro ou micro na estrutura, seja na tarefa, no chão de fábrica, ou pensando que organização, um bom organograma, um bom desenho processual leva à eficiência, aí depois a gente começa a ter um olhar para as pessoas. E é claro, a gente vai se inspirar, obviamente, nas ciências sociais e humanas. É o que a gente tinha para o momento. Psicologia, sociologia, que vai contribuir. E aí vocês, as diversas escolas, a gente pega sempre o expoente, né? Maslow e Elton Mayo. Quando a gente fala em comportamento, fala em pessoas, são dois nomes que surgem à mente porque estruturaram contribuições. Primeiro, Elton Mayo com a teoria de relações humanas. Elton Mayo e sua equipe, bom dizer isso, toda a primeira fase daquela discussão, daquele estudo na FAA, foi feito por uma equipe e depois ele chega como consultor para poder resolver o dilema, né, dos fatores psicológicos e vai abrir toda uma frente de contribuição de olhar não só estrutura, nem só tarefa traz eficiência. As pessoas que são parte da engrenagem da organização e que influenciam na produtividade e no desempenho. A gente tem que lembrar a experiência de Hawthorne, né, da teoria de relações humanas, do Elton Mayo, que inaugura o estalar de que, olha, o fator psicológico, existe um fator para além dos fatores ambientais e os fatores controláveis de tarefa que influencia a produtividade e influencia o desempenho da organização. E aí vai ter toda uma constituição de teorias que normalmente na graduação a gente só vê algumas teorias comportamentais,
motivacionais especificamente, mas a gente tem, dentro de uma construção, ênfase em pessoa e ênfase no olhar nas teorias ambientais, por exemplo, a teoria da aprendizagem organizacional. A gente também tem, que influencia nos aspectos de estrutura, de tarefa e de pessoas, lá na frente, teoria institucional ou neoinstitucionalismo, que a gente tem na administração pública. A gente vai olhar muito influências da sociologia, da ciência política. Então, a gente percebe logo de cara que a contribuição na construção do que a gente chama do corpo teórico da administração, da ciência administrativa, tem uma forte influência de áreas organizacionais, áreas do conhecimento, me desculpem, e, obviamente, muito pautada no começo das ciências calcadas epistemologicamente no positivismo, ciência da saúde e ciências exatas, a gente vê logo de cara essa contribuição, e depois que a gente vai ver uma mudança de contexto epistemológico, e aí você abre caminho para outras teorias, que até hoje influenciam, especificamente quando a gente fala da nova gestão pública. Você tem essa corrente mais tradicional, mas quando a gente fala da New Public Governance, a nova governança pública, a gente traz um resgate de novo da ciência política, da sociologia, e de pensar as organizações como uma grande rede, como uma grande teia, em que o todo é maior do que as partes, aí resgatando um pouco a teoria do desenvolvimento. Como assim, professor? A gente começa a entender as trindades lá que vocês viram, teoria de sistemas e teoria contingencial, abre um caminho, que é o quê? Ver o ambiente, o ambiente influencia. Isso a gente sai de uma visão que o desempenho depende única e exclusivamente da organização, seja na tarefa, na estrutura, nas pessoas, e começa a entender que o contexto, de certo modo, ajuda. A gente vai se inspirar primeiro nos modelos biológicos e da física, de entender o ambiente e seus efeitos, e depois a gente vai ter constituição de teoria própria dentro das organizações. Exemplo, dentro das teorias ambientais mais recentes, tem uma, não sei se vocês conhecem, a teoria das redes sociais, de Marc Granovet, que é a teoria que vai trabalhar com a ideia dos nós, das relações, que as organizações têm teias de relações, e essas relações, que ele chama de laço, alguns são fortes e alguns são fracos, dependendo de alguns parâmetros. Por exemplo, a incidência que eu comercializo ou negocio dentro do arranjo do que eu atuo, vai me trazer um laço mais forte, porque eu trato com essa organização, e isso tem prós e contras. E tem outras organizações que eu mantenho relações esporádicas, comerciais, sociais ou negociais, que vão me trazer laços fracos. Isso é, espacialidade distante nas relações. E a teoria é tão interessante que o senso comum seria o quê? Eu devo fortalecer com quem tem mais relação. Isso seria o senso comum, o raciocínio lógico que a maioria pensaria. E a teoria das redes, do Marc Granovet, vai dizer o contrário. E justamente aqui que você tem menor laço, ou aquele que você tem um buraco estrutural em uma relação, é quem mais engrandece sua organização dentro de um olhar em rede, de um olhar ambiental. Porque aquele estrangeiro, que ele chama, aquele forasteiro, é quem vai trazer uma outra visão de mercados concorrentes que você não atua, é quem vai trazer possibilidades de inovação, diferente daquele que você tem relação direta e conhece o que ele faz, conhece como faz, como organiza. Que não te traz até uma zona de conforto, que você sabe como é o padrão de negociação, de entrega, de logística. E aquele outro não, te tira da zona de conforto, te provoca até aspectos de inovação. Então, a gente tem essa corrente dentro da atualidade, vai ter teorias que vão tentar explicar o porquê as organizações são tão parecidas, que aí é dentro do campo da própria administração, que é dentro da teoria do isomorfismo. A gente vai tentar entender, por exemplo, que muitas vezes é o mimetismo, é o copiar um padrão. Isso é muito comum, viu, no serviço público. No meio das universidades é incrível isso, de que uma solução que deu certo para o FGD, aí a UFRN olha e copia do mesmo jeito, sem relativizar, muitas vezes, qual é o seu problema. E se seu problema
se encaixa na solução que o FT teve. As duas são instituições de ensino superior, mas estão em ambientes e contextos diferentes, com cursos diferentes, talvez, com alunos diferentes, com região territorial diferente, então nem sempre a solução para lá serve para cá. Mas a gente trabalha na lógica que muitas vezes o mimetismo é prático e econômico. E muitas vezes dá certo, né? Mas tem um corpo teórico que vai tentar estudar isso. Por que as organizações são tão homogêneas? E por que aquelas conseguem sobressair? Seria a diferença? Ou seria porque ela é uma âncora dentro de um ambiente? Então, a gente começa a ver que as teorias mais modernas pós-contingencialismo, que quem quiser conhecer mais, até recomendo esse livrinho aqui. O professor Fernando Prestes Mota e a professora Isabela Vasconcelos, da Fundação Getúlio Vargas, Teoria Geral da Administração. Esse livro, eu considero que é o melhor livro de Teoria Geral da Administração em português, porque ele não é tão prescritivo e traz uma visão um tanto diferenciada, trazendo essas teorias como o institucionalismo, teoria da aprendizagem organizacional, que nem sempre no manual convencional, por exemplo, o Maximiano, o Chiavenato, ou outro desse, vai trazer. Ele vai ficar muito no feijão com arroz, que é o que a gente usa na graduação. Porque o tempo, a necessidade, e tem outras disciplinas que vão suprir esses problemas. Mas no mestrado a gente considera que tem que ter um nível crítico maior. E se for um livro pensando em entender as organizações e suas mudanças, que não toca tanto na teoria, mas olha para as organizações e que ajuda de alguma forma, tem o DAFT. As organizações é o nome do livro, que também ajuda pra caramba, para vocês entenderem. Porque eu entendo que o mestrado tem esse papel, principalmente no nosso... Eu também atuo no mestrado profissional, de trazer corpo teórico, mas tentar trazer à tona do aluno como é que esse corpo teórico ocorre na prática. Como a gente consegue enxergar ou instrumentalizar boa parte dessa teoria que a gente recebe dentro da formação em nível de mestrado. Então, aqui, a minha ideia é mostrar, como eu disse a vocês, eu passei algumas teorias dessa, focadas em estruturas. As focadas em ambiente e tecnologia são as mais, podemos dizer assim, mais conhecidas, porque é as que estão mais em sintonia, que tem menos lacunas ou menos problemas. Por exemplo, quando a gente pega cada teoria dessa, todas elas têm limitação. Ok. A gente pega a teoria burocrática, que é um foco em estrutura. Ela tem a limitação que Merton, Selznick exploraram muito bem, as limitações e as falhas, mas entenda, cada teoria dessa, eu brinco sempre que não existe a melhor teoria. É muito focado na ideia do desenvolvimento organizacional. A gente sempre pensa em prática. Teoria de desenvolvimento organizacional é focado muito em teorias que atendessem respostas práticas. E ela sempre trabalhava com a ideia que é baseada um pouco na experiência do Herbert Simon, comportamento administrativo, de que a nossa racionalidade é limitada, a gente não tem a racionalidade total, como Weber pensava, Max Weber, quando desenhou o modelo burocrático, e que a gente chega a soluções satisfatórias da realidade que a gente tem. Mas a gente nunca chega à melhor solução, a solução ótima. Mas aquela é a melhor solução dentro daquele contexto. Professor Renato e professora Jane vão fazer uma consultoria e eles vão chegar a soluções usando diversos métodos participativos ou não, mas as soluções, muitas vezes, é focada no conhecimento que eles têm, na experiência que eles têm, que talvez se trouxesse um outro grupo de professores, tivessem outras soluções. Se viessem de escolas diferentes, de áreas de atuação diferentes. E isso é o que o Herbert Simon vai colocar, que a racionalidade extremada é muito possível. Até que, não sei se vocês na disciplina exploram, parte da literatura nacional de teoria das organizações também tem uma influência muito forte de Alberto Ramos. E Alberto Guerreiro Ramos também vai mostrar isso. A gente tem a história do homem econômico, do homem organizacional, o Guerreiro Ramos vai trazer o homem multidimensional, parentetético, que o homem tem diversas necessidades de interação, tem perspectiva de personalidade diversa, substantiva e instrumento muito baseada em concepções teóricas da sociologia organizacional, ele vai trazer influência de Marshall Moore, Polanyi,
e vai apontar isso, olha, nas organizações, nem sempre a gente toma as decisões baseadas só no aspecto frio e técnico. E aí é o primeiro ponto, que a gente, quando pega a administração pública, a gente sempre tem esse problema, técnica e política, política e técnica. E que a gente comparar com as teorias gerais de administração iniciais, Taylor, Fayol, eles não tocam nesses aspectos. O próprio comportamento humano, as teorias iniciais, não vai tocar tanto. Mas na frente é que vai ter uma discussão um pouquinho melhor de poder, por incrível que pareça, trazida ainda na discussão de dominação de Weber, e alguns outros autores, que aí são autores da ciência política, que vão trazer uma discussão melhor de poder, como Norbert Bobbio, que vai revisitar clássicos para constituir na atualidade, né, vai dizer poder político, poder econômico, e vai trazer a característica do poder, um processo que existe. E por isso que me espanta muito toda vez quando chega período eleitoral ou discussões dentro do campo que começa, não, a técnica deve sobressair, e aí a gente esquece, poxa, mas todo campo teórico já mostra que técnica e política andam junto. Somos humanos e seres humanos, até onde eu saiba, são seres políticos. Ainda ninguém é robô. A gente muitas vezes tem de um robô, uma inteligência artificial que a gente use, mas quem comanda a inteligência artificial, quem comanda o data, que a gente constrói dentro da administração pública para nos servir na tomada de decisão, no planejamento, é um ser humano, que, querendo ou não, tem predileções, tem caminhos, por isso que eu tenho até uma certa restrição com a que fala nessa questão da técnica e política e do positivismo, da imparcialidade e da racionalidade ao extremo. O serviço público, diria sem nenhum problema, que é impossível lidar com isso. Até pelo nosso desenho de administração pública no Brasil, se a gente olhar o nosso sistema de distribuição orçamentária, o ciclo orçamentário. Da forma que ele é desenhado, gente, é impossível. Vocês sabem tão quanto eu que o PPA tem que ir para onde? Tem que ir para o Congresso, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara de Vereador, que é uma casa eminentemente política. E que os freios e contrapesos sempre colocam essa ideia de que tem o controle parlamentar para muitas das atividades do executivo, e o executivo tem que lidar com a política cotidianamente. Só por isso, se a gente olhar pautadamente a partir da ciência jurídica, a gente tem isso logo de cara. Então, é uma das premissas que geram vários problemas, que isso, na administração pública, a gente não superou totalmente. Na União, era muito forte essa visão, década de 30, quando a burocracia está sendo instalada, mas a burocracia sendo instalada no Brasil é interessante. Alguns dos slides que eu coloco na frente, se vocês pegarem, tem manual dentro da administração pública, vai apontar, né, o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, com uma instalação da primeiro desenho de burocracia dentro da União, do governo nacional. E aí você vai olhar o que era essa burocracia. Era ênfase em tarefa, controle de desempenho, desenho de carreira, organização de estruturas, programa, era puramente teoria clássica e teoria da administração científica. Organização de tempos e movimentos, mais ou menos isso. Controle de processo, fluxo, desempenho. Quando a gente olha até o nosso modelo burocrático brasileiro, quando na era da Aspiana, e vai perdurar boa parte até o período militar, é uma forte influência dessas teorias clássicas da administração, influenciando a administração pública brasileira na condução da gestão. E essas clássicas negligenciavam toda essa discussão de política e de pessoas tão fortemente. Então, a gente já percebe que, fazendo essa relação, que as partes iniciais que a gente tem aqui das teorias gerais de administração, a ênfase em estrutura e a ênfase em tarefas, vai influenciar parte da administração, e não que não influencie hoje, mas ela tem uma menor medida de influência. Mas para não adiantar tanto e não confundir tanto o juízo de vocês, as escolas, as teorias e os elementos que influenciam, né? Aqui eu já pautei. E aí eu vou tentar agora, falando de teoria geral da administração e tentando olhar essas teorias e as teorias pós-contingencialismo, que eu acabei não colocando aqui,
economia de custo de transação, teoria institucional, novo institucionalismo, aprendizagem organizacional, as próprias derivações da teoria do desenvolvimento organizacional, como o foco na cultura, Edgar Schein, que vai ter um olhar sobre a cultura organizacional, alguns aspectos que influenciam e influenciaram a nossa administração pública. Antes de chegar na história brasileira, em cada modelo administrativo, e tentando concatenar com as teorias da ciência administrativa, é importante apontar um paradigma que foi vigente por um bom tempo e a gente rompeu enquanto modo de agir e de entender a coisa pública, a gente pode colocar no Brasil. Tem um texto da professora Tânia Kenneth, é um livro e é um texto, década de 90, e o livro, final da década de 90 para meados de 2000, ela vai fazer um levantamento de olhar os estudos e o funcionamento da máquina pública e, a partir dali, tentar delimitar a compreensão da coisa pública e as diversas formas que tomou a administração pública. Eu não sei se vocês já viram esse texto, é um texto clássico da Tânia Kenneth, e que ela aponta, por exemplo, que o sentido de público mudou ao longo do tempo, que conforme menciona aqui, é estadocêntrica e socialista. Um primeiro momento, ela vai apontar que a administração pública entendia-se que era tudo aquilo que era exclusividade do Estado ou era atuação do Estado. A gente trabalha com a intervenção estatal, como tudo que é público tem intervenção estatal, ou deve ter intervenção estatal. Isso é a visão estadocêntrica. É a visão que perdurou, se a gente pode pegar, da década de 30 até meados da década de 70 no mundo, especificamente a Europa, no Velho Mundo, aqui até década de 80 no Brasil. Sempre tem esse delay. Não sei se já repararam. Quando a gente olha a história do Brasil, na administração pública, tem sempre esse delay. Quando a gente pensa em na década de 90 do Brasil, já vinha tendo para na década de 70 e incisivamente década de 80 na Europa e nos Estados Unidos. A gente sempre tem um delay de 10 ou 20 anos em algumas reformas dentro da estrutura da administração pública brasileira. E aí tem N motivos que daria outra conversa isso. E é interessante, quando te pega e observa, um certo momento, com a mudança da percepção da sociedade e a mudança dos governos que ocupam a administração pública e ocupam o Estado, você vai ter uma ruptura, onde você tem uma visão de que nem tudo que é interesse público tem que ser executado pelo Estado. E aí vocês podem dizer, mas como assim, professor? É o que a gente conhece hoje, que foi inaugurado principalmente na década de 90, pós-95. As organizações sociais, um derivado que executa tarefas de interesse público com subvenção pública, ou entidades do terceiro setor, como entidades de proteção animal, sem subvenção pública, mas mesmo assim tem uma atividade que é de interesse coletivo, e logo de interesse público, porque o interesse dela é um interesse difuso, um interesse corporativo ou um interesse individual. Então, a gente teve uma mudança, que é justamente essa ruptura, uma visão sociocêntrica de que nem tudo que é interesse do bem-estar da sociedade tem que ser executado pelo Estado. E é que vai inaugurar um bocado de mudança que a gente teve dentro da administração pública. No caso brasileiro, pós-plano diretor da reforma do aparelho do Estado, Fernando Henrique, capitaneado por Bresser. Esse aí é o que inaugura. Europa, especificamente Reino Unido, Margaret Thatcher, Partido Conservador, assume o poder e, no primeiro momento, vai fazer isso com foco em economicidade. Posteriormente, na segunda e terceira fase, é que vai ter um olhar sobre desempenho e sobre entrega de valor. Mas no primeiro momento era economizar, era aquela lógica de entender que o Estado era maior do que eu entregava, então de alguma forma eu tenho que diminuir o tamanho do Estado, mas eu não pensava tanto na entrega do serviço público. Isso depois a gente tem que atualizar, e as reformas do Reino Unido, é interessante que historicamente a gente consegue ver 3 a 4 fases. E primeira fase foi brutal, corte, parecia nosso Collor aqui, mas só com uma coisa mais central, gente. Collor, vocês sabem que ele tentou fazer a primeira grande reforma, a gente pode dizer, parecido com todo do aparelho do Estado, só que sem plano. Collor, quando chegou ao poder,
início da década de 90, ele iniciou um processo de extinção de vários órgãos sem muito critério, sem um plano muito claro. A gente tem uns casos, por exemplo, da Ancine, entre outros, que pegou servidor estatutário e ele exonerou, demitiu do nada. Isso gerou problemas para a máquina pública, porque se a gente pegar muita gente critica, mas o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, feito na época do Fernando Henrique, em 95, ele tinha um plano. O Bresser tinha um norte onde ele queria chegar. Ele não alcançou, mas tinha um norte. O que a gente tentou fazer no início da década de 90 é fora do normal, porque não tinha plano. É um processo de privatização e de extinção meio à torta e à direita que queria se fazer. Não chegou muito longe, porque a gente também tinha um outro componente, que aí a teoria ambiental, as teorias ambientais ajudam a entender isso, gente. Reforma administrativa num contexto de inflação de 1000%, que era o caso brasileiro naquele período, é um negócio complicado. Reformas na entrega de serviço público num contexto de crise social e econômica é muito complicado. Essa leitura, acho que com a equipe dele não teve, de que enquanto não resolvesse o problema dos planos econômicos, que só vai ser resolvido com Itamar Franco, com plano real, era difícil qualquer tipo de reforma. Eu não falo nem reforma, é uma reforma administrativa, mas aí eu tenho um dado, não é a reforma administrativa que está escutando agora, não. Recomendo a vocês, daqui a uns 4 meses, deve sair 3 meses, a edição especial que eu estou capitaneando com a professora Alqueta, professor Leonardo Sec, e professor Sibeli Francese e professor Félix do IPEA, sobre reforma administrativa. A gente fez uma parte especial na caderno de Gestão Pública e Cidadania, já mostrando que o que a gente está falando hoje não é reforma administrativa. É, no máximo, uma reforma de pessoal com algum elemento de reforma estrutural ou de poderes, que é aquela ideia da extinção, que é um único elemento estranho de pessoas que está ali, que é a extinção de possibilidade de extinção de órgãos por parte da presidência. Dentro daquela emenda meio maluca ali. É o único elemento estrutural, o resto é de gestão de pessoas. E muito, muito, muito precário. A gente faz uma análise bem legal no editorial e tem alguns trabalhos que vão mostrar experiências na Europa e aqui de reforma. Aquilo ali na reforma administrativa. Quando a gente pega o desenho de Bresser, aquilo era reforma, porque era uma reforma que envolvia gestão de pessoas, envolvia estrutura pública e envolvia sentido do que é público. Que era tentar sair do paradigma de que tudo que é público tem que ser executado pelo Estado para um paradigma sociocêntrico. Quando ele cria as qualificações, no final da década de 90, de organização social pública, o CIP, e as organizações sociais, essas qualificações, já é um caminho pavimentado dentro do campo jurídico para criar essas possibilidades para além do Estado, criar uma estrutura paraestatal que de alguma forma auxiliasse a pública. E, obviamente, isso exigiria um olhar em rede, porque eu teria que atuar com agentes paraestatais para lidar com um problema público, que é desafio do Estado, da sociedade e das cidades, contadas ou não, para lidar com esse problema. Então, essa visão, essa ruptura que a gente teve, gente, é importante para entender como a gente muda o modelo de administração pública. Por que eu digo que o desafio hoje é a nova governança pública? Porque o desafio... Vamos lá. O desafio hoje é entender como a gente avança no olhar das teorias pós-contingencial, que tem um caráter ambiental, auxiliando a entrega de valor público na administração pública. Tem uma coletânea do professor Manuel Castells, atual ministro de Universidades do governo espanhol. O professor Castells, ele vai mostrar a ideia da sociedade em rede, e aquilo ali tem muita influência de a gente entender, no aspecto organizacional, a relevância de que a organização interage com vários aspectos, principalmente depois do avanço da tecnologia da informação e da comunicação, e como lidar e potencializar tudo isso para a melhoria de serviço público, sempre de vista principal
das organizações públicas. E o desafio é tentar olhar instrumentos gerenciais que pautem, olhar os stakeholders. A teoria de stakeholders está aí, para vocês verem muito bem como ela ajuda a gente a lidar com alguns problemas públicos, e reconhecer algumas coisas que lá aqui eu acabo meus slides só para ajudar, que são o que a gente chama de wicked problems, os problemas perversos ou problemas complexos, que não dá para resolver só pela via estatal, pela visão estatal resolve tudo. Temos problemas na área de segurança pública, na área de saúde, que depende do cidadão. E aí, como é que a gente pensa? A gente tem que trazer a teoria em rede, as teorias de coprodução pública, para tentar explicar e colocar para o agente público e para a organização pública que é necessário conversar e dialogar com o cidadão, porque senão eu não consigo ter êxito numa política pública. Antecipando aqui, uma política pública simples, que é muito deixada de lado, por exemplo, combate à dengue. Controle do Aedes aegypti, disseminador da chikungunya, dengue, depende exclusivamente do agente de endemia? Nunca. Depende do fumaceiro do Estado? Nunca. Depende do cidadão. Se o cidadão não trabalha de modo cooperativo com o agente de endemia e com o poder local, não vai adiantar. Tem um trabalho excelente do professor Chaevo, da Federal do Mato Grosso do Sul. Ele fez doutorado lá na UNB, com a professora Janã, que vai mostrar justamente o combate à dengue como em zonas onde há cooperação do cidadão, coproduzindo, implementando a política pública de prevenção, consegue reduzir casos. Em bairros ou regiões que você não consegue ter isso, o apoio ao cidadão na implementação da política pública, os resultados são desastrosos. Então, a gente percebe que tem política pública que depende de incluir o cidadão dentro do ciclo de política pública, na implementação especificamente, não só no desenho da política pública. E aqui eu vou andando aqui um pouco. Aqui são algumas visões da Tanya Kenneth, que vocês podem olhar depois no texto dela, eu posso passar para vocês depois, que aí vai apontando que aquele paradigma vai mudando a partir da visão que a gente tem de administração pública no Brasil. Os colegas aí que são do direito sabem tão quanto eu, já foi pior. Mas quem é servidor público aqui sabe que a ciência jurídica pauta a administração pública brasileira. Isso é muito cara dos países que foram colonizados pela Espanha ou por Portugal. Essa influência da ciência jurídica na administração pública. Ou entender que tudo se reduz à ciência jurídica. Margem de discricionariedade zero. Perspectiva de atuação consuetudinária a partir dos costumes, zero. Isso é bem a lógica nossa. E isso influenciou no passado e influencia menor peso, talvez hoje. No passado foi pior. Porque no passado a gente só usava o instrumento legal como base para a atuação. Combinado instrumento legal com resquícios de patrimonialismo. Tudo que para não dar certo, né? Depois a gente foi diminuindo o aspecto legal e trazendo elementos de gestão para a administração pública, que é o que ela coloca. Vai colocando, a ciência administrativa começa a influenciar a administração pública brasileira. Ela vai colocar como marco o DASP, né, década de 30, e depois vai mostrando o período áureo do desenvolvimentismo econômico brasileiro. Aqui, olha, JK, Vargas, quando veio pela segunda vez e companhia, necessitaram muito do planejamento. E o planejamento é uma peça que vocês aprendem das funções da administração básica. Planejar, organizar, controlar, vocês lembram, né? O planejamento é crucial. E por que parece, a administração pública só vai olhar para o planejamento, numa visão ainda de planejamento tradicional, planejamento estático, a partir da introdução do modelo burocrático, a partir do DASP. E aí a gente vai ter uma influência depois no desenvolvimento, plano de metas, muitos planos, principalmente econômicos e de infraestrutura. A gente vai ter também os PNDs da vida, né, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, durante o período militar, e o PAEG no começo do período militar, o Plano de Ação Econômico.
e governo, vai tentar estabilizar a crise que se tinha depois da destituição de Jango, e a administração pública vai ficar muito centrada, é claro. E eu lembro que uma vez, dando uma aula para uma turma de militares da FAB, e eu dizendo, olha, a influência de vocês, dos militares, é o quê? A formação dentro da escola militar, eminentemente pautada no modelo burocrático, no modelo de formação. Porque coaduna com as crenças e valores preservados pela organização militar. E isso influencia o modo que eles lidam com a gestão pública. Alguns dilemas e algumas regras são muito apegadas ao aspecto burocrático, hegemonicamente, enquanto ferramentas de administração. E isso influencia todo aquele período militar. A gente vai ter uma administração pública muito pautada na burocracia, pautada em alguns instrumentos de tarefa, de estrutura, mas nada que vá além disso. A gente só vai ter uma mudança de visão de uma administração pública que vai englobar aspectos mais da sociologia e da ciência política, só quando a gente tem aquela ruptura da redemocratização e uma visão de que a ciência política, de certo modo, contribuiu e ela influenciou parte da nossa carta magna, na Constituição, quando a gente começa a estabelecer os gestores de política pública, instrumentos de participação com a pública e por aí vai, a ação popular, vocês sabem aí quem é do direito, tão quanto aqui a turma da administração pública, que alguns instrumentos institucionais participativos vai ter pós-88. E isso vai influenciar e vai trazer uma nova dinâmica para a administração pública. Porque imagina, a administração pública estava autocentrada no modelo burocrático. O modelo burocrático, vocês sabem tão quanto eu. A sua é um tanto centralizado, ele segue as regras, ele tem apego às normas, ele tem uma relação hierárquica muito forte. E aí, quando eu trago elementos institucionais de participação, será que eu pensei se o servidor público teria condições de mudar a forma dele lidar com a estrutura pública? Entender que o Conselho Gestor de Política Pública de Saúde agora vai ter um poder de deliberação na política pública de saúde? De eu entender que a audiência pública na discussão orçamentária vai ter uma retroalimentação nas organizações públicas, seja no nível federativo mínimo, que seria o município, a União. Então, trouxe um novo desafio, porque de uma hora para outra, tem alguns autores como Bresser Pereira coloca, né? A gente sai de um modelo burocrático e coloca alguns instrumentos de participação, mas sem pensar na qualificação do servidor público para lidar com esse novo desafio. E é uma coisa que a gente peca até hoje, que eu vou colocar como desafio, já antecipando, até que ponto nossa formação qualifica o futuro servidor público a lidar com o desafio não só da participação, mas dos outros elementos que imponderam o aspecto da participação e principalmente dessa palavrinha da moda que todo mundo já ouviu aí, accountability. Como um governo vai se tornar accountable se o servidor público entende que transparência não é necessário? Até que ponto as nossas grades de formação em administração pública privilegiam esses novos desafios da transparência, do prestar conta, do distribuir poder e abrir mecanismos de participação? Eu acho complicado, porque muitas vezes questiona que a máquina pública não ajuda, mas, poxa, até que ponto o servidor está sendo qualificado para lidar com esses desafios? Já basta o desafio que a gente teve na virada da década de 90 para 2000, que foi o desafio da tecnologia da informação e da comunicação. Vocês sabem tão quanto eu que só com a reforma gerencial que a gente vai ampliação de mecanismos de apoio à atividade. Imagine como era antes, um colega aqui da área de compras, sem um Comprasnet. Comprasnet é uma porcaria, a gente sabe, né? E está sendo gravado, né? Mas todo mundo sabe, Comprasnet é terrível. Quem é gestor e lida com ele é cheio de problema. Mas imagine antes, quando tudo era no papel, não existia um sistema, centralização de dados. Olha a novela que era, não só no aspecto do controle, da responsabilização, mas no aspecto de você, como gestor, como ordenador, de lidar com tudo isso.
E a gente sabe que com o plano de governo eletrônico, cujo Pedro Parente foi um dos principais capitães desse processo, ainda no governo Fernando Henrique, foi que a gente teve uma tentativa de integração de sistema, o CIAP, ex-CIAP, ex-CIGEP, né? Acho que os colegas já receberam a mensagem, né? Vai morrer hoje. Hoje não, né? Daqui a 30 dias. Mas hoje já inaugura um novo sistema. Então, esses sistemas de gestão de pessoal, sistemas de compra. Então, e diversos sistemas que a administração pública trouxe para, de alguma forma, melhorar a eficiência, melhorar o serviço público. Já foi um desafio para o servidor público adaptar-se a essa mudança tecnológica. E aí vocês sabem que dentro da teoria da administração, as teorias ambientais, de modo geral, ela tem uma vertente que vai olhar a tecnologia, o impacto da tecnologia, vai tentar entender também a mudança organizacional, porque isso gera uma mudança, gera barreiras de resistência. E isso, no final, é importante para quê? Para eu diagnosticar que possíveis barreiras eu vou ter, como eu posso lidar, e sempre objetivando o quê? Melhor entrega de serviço público. Acho que o desafio maior, quando a gente saiu do modelo burocrático e começou a ter um modelo de administração pública focado em pública, principalmente com a reforma gerencial de Bresser, que eu tenho várias críticas, vocês podem pensar que eu estou engrandecendo demais, mas eu considero que foi uma reforma que influenciou posteriormente até os governos petistas em manter boa parte dessas reformas. Parceria público-privado, quem mais fez no governo federal foram as gestões petistas. Isso só foi possível quando se teve a abertura, tudo tinha que ser executado. A visão estadocêntrica saiu de cena e a visão sociocêntrica entrou em cena. Muito criticada, principalmente pelo pé da visão sociocêntrica das privatizações ou desestatizações, o plano de desestatização que teve, e o plano de concessões públicas, mas querendo ou não, aquela virada de chave é que trouxe uma visão que nem tudo precisa ser executado e que o Estado tem que sair do papel de interventor para ser um Estado regulador. E isso exige outros instrumentos de administração pública e de ciência administrativa para poder ser um Estado regulador. Porque aí você teve, naquele momento, a criação das agências, mas as nossas agências são um pouco desvirtuadas, porque nos processos de concessão pública e de privatização, criou-se agências para poder fazer o controle, a regulação, né? A Anatel, o ANEEL, mas foi um pouco desvirtuado. A gente pega os modelos internacionais de agência, a nossa foi meio estranha. O nosso modelo, porque a forma de atuação dela é um pouco complicada, porque a contratualização não funciona muito bem. E a responsabilização dos concessionários ou dos entes que atuam no setor regulado não é muito bom, porque a gente replica um modelo de indicação política dentro da direção, mesmo sendo uma direção participativa, onde você tem um número ímpar de diretores que têm mandatos em tempos diferentes para evitar uma majoritariedade de indicação. A gente tem um problema ainda desse desenho nosso institucional que a gente indica para tudo, né? O STF é assim, as instâncias, né, as cortes superiores são assim, e dentro das agências a gente segue esse mesmo modelo. As universidades são assim, então a gente tem um desenho meio complicado que o elemento acaba político, por vezes, desvirtuando a atuação da agência. Chega o estrondo do que a gente viu da Anatel um tempo atrás, onde um dos diretores da Anatel defendia a flexibilização das contratualizações, isso é, das pactuações pelos concessionários, em detrimento do cidadão, o usuário do serviço, que era aquela questão da variação de banda de internet. Vocês lembram? Que era uma briga grande, porque legalmente o cara vem 400 mega, mas contratualmente ele pode estar ofertando 30. E aí a Anatel queria regular isso para criar parâmetros mínimos, para não ficar tão solto. E eu lembro que um dos diretores advogou a favor das empresas em detrimento da sociedade, mas esse não é o papel da agência de regulação. A agência de regulação, ela é um principal, mas é um agente, mas o principal é a sociedade. Ela está ali para servir a sociedade, em tese, né?
Mas vamos andando aqui. Se eu estiver falando demais, avisem aqui, depois vocês podem olhar com calma. E aí chego nesses modelos desenhando antes. Quando a gente pega o desenho da administração pública brasileira, a gente teve essa transição e as formas de atuar, a gente chama de modelos administrativos ou modelos de administração pública dentro dos paradigmas. A gente teve, né, o modelo patriarcal, o modelo patrimonialismo, o modelo burocrático, nova gestão pública, ou New Public Management, ou gerencialismo, se a gente estiver falando de Brasil, e o novo serviço público, ou New Public Governance, ou nova governança pública, para alguns. O modelo patrimonial, o melhor exemplo, Brasil, gente. Tem melhor exemplo que esse, não. A primeira confusão do modelo patriarcal ou modelo colonial é que há uma confusão da coisa pública para usada para fins privados, e que há uma centralização e autocentrado no gestor, no governo, no agente, e práticas clientelistas e assistencialistas são práticas corriqueiras. Não há de se falar de gestão profissional, a administração, ciência administrativa nesse tipo de modelo. Só com o modelo burocrático, que aí vocês lembram. Então, quanto eu, quando o Weber desenha o modelo ideal do modelo burocrático, é um modelo que ele tenta justamente neutralizar o patrimonialismo dentro da realidade que ele vivia como agente público. E aí ele desenha um modelo ideal pautado o quê? Nas indústrias que cresciam naquele momento no setor privado, e ele vendo como é que aquelas indústrias funcionavam, ele vai ver justamente o que nosso querido Taylor viu. Foco na tarefa, foco no resultado, racionalidade e ciências exatas a todo momento, e ele vai trazer um pouco disso dentro da análise dele, quando vai desenhar um modelo burocrático. E, obviamente, tem elementos bons e elementos ruins. A meritocracia é um elemento fenomenal, não há de se negar. Mas você tem elementos do apego à regra, de seguir só apenas o que está à regra, e cria vários problemas, principalmente hoje com a sociedade dinâmica que a gente tem. Quando a gente estabelece só pode agir de modo que tenha uma justificação, o que o professor Antônio Gomes Pinho e a professora Ana Rita Sacramento, copiando o Shadley, coloca que é o answerability. Todo agente público tem que agir de modo justificado ou motivado. E essa motivação tem que ser uma letra da lei. Vai acontecer o que a gente viu aqui. O agente público fica preso no modelo burocrático porque ele não consegue responder a contento diante das mudanças contextuais. Por isso que é uma briga eterna. As teorias ambientais vão dizer, olha, e as teorias contingenciais, que existe contingência, que tem que ter uma margem de flexibilidade e de discricionariedade sem perder de vista a responsabilização, óbvio. E aí vocês podem dizer, mas professor, não é bem assim. Mas, poxa, existem carreiras de Estado que têm discricionariedade. Vocês lembram de alguma? Dentro do poder executivo, legislativo e judiciário que tem discricionariedade? Sim, o delegado. Você colocou polícia aí, eu colocaria o delegado. Não policial só, mas delegado. Ele tem uma discricionalidade dentro da formulação e da atuação dele, tal qual um magistrado. Tanto que eu já participei de bancas de organizações judiciárias e organizações da Polícia Judiciária, Polícia Federal, sobre desempenho. E é um nó fazer modelos de desempenho para essa turma. Por quê? O agente central, querendo ou não, do termômetro de desempenho numa unidade da Polícia Judiciária, que seria a Polícia Federal, é o delegado. O agente pode fazer várias coisas, mas ele tem uma discricionalidade e tem prerrogativas que só ele faz, o delegado. É que nem quando a gente fez um estudo, eu com um aluno e outro professor, sobre varas judiciárias. O magistrado, ele tem discricionariedade, ele tem liberdade bem maior do que nós, dentro do executivo, se a maioria aqui for do executivo. Bem maior. E em termos de responsabilização também.
nós normalmente temos mais de um órgão de responsabilização. Lá não. Judiciário tem o CNJ, corregedoria, vocês sabem tão quanto eu que é um magistrado interno, então não é lá, né, essas coisas. E quando a gente olha o delegado ainda é submetido no caso do federal, à controladoria, mas em menor grau do que a nossa realidade. Onde normalmente a gente tem auditoria, controladoria, de quebra, de vez em quando, a ouvidoria. A professora Jane deve estar se acostumando aí, ela foi vice-diretora e agora é diretora, né, professora? Isso influencia até o modo de agir, gente. Quanto mais discricionariedade, eu tenho mais instrumentos de gestão que eu posso usar. Quanto menos, mais instrumentos burocráticos eu vou usar na gestão. Isso é uma balança que não tem muito o que fazer. Dentro do executivo, a gente tem algumas classes como o delegado e o auditor também. Você pegar o auditor fazendário e o auditor da CGU, ele tem uma discricionariedade bem maior do que você pegar, por exemplo, um reitor de universidade, um pró-reitor, você pegar um secretário de Estado, tem bem menos que essa turma. Mas vamos seguir aqui. Então, esses dois modelos convivem, estão lá. Aqui os exemplos, aí o modelo burocrático, vocês sabem tão quanto eu. A administração científica é muito forte, os instrumentos de administração científica, a organização de tempos de movimentos, foco em tarefa, foco na eficiência, que a gente chama de eficiência operacional. Eu não estou tão preocupado com a percepção do cidadão do que eu estou entregando. Meu foco é mais um foco que a gente chama autocentrado, é olhando meu umbigo. Eu como agente público. Muitas vezes, quando eu estou imerso no modelo burocrático, eu estou olhando e tentando buscar soluções, mas sem me colocar na posição do usuário do serviço público. Que aí só as outras correntes é que vai começar, e aí vai necessitar justamente de outras ferramentas de administração para isso. E aí, nova gestão pública, que é o outro modelo que a gente tem de administração pública, quando a gente olha no Brasil, 95 é o marco, plano diretor da reforma aparelho de Estado, conhecido no Brasil como gerencialismo. Se vocês não leram, tem um dos livros do professor Bresser Pereira, que ele explica como é que foi isso. Resumidamente, ele fez esse plano desde quando o Fernando Henrique ganhou até tomar posse, foi o tempo que ele teve para poder... Ele foi convidado para ser ministro, inicialmente o ministro da Administração e Reforma do Estado, a Mari, e ele foi, como bom acadêmico e político, Bresser tinha sido já ministro, secretário de Estado, foi Estados Unidos primeiro, porque era onde a gente ouvia falar muito, década de 90, de mudanças, estava em moda aquele livro Reinventando o Governo, que até hoje todo mundo lê, do Osborne e Glaeber. Então, chegando lá, ele percebeu que não era lá que estava o que se viria para o Brasil, e sim no Reino Unido. No Reino Unido, Austrália, então, eram nesses locais que tiveram mudanças que poderiam ajudar a pensar o Brasil. E ele até coloca que quando conversou com alguns consultores que atuaram na reforma no Reino Unido, Ruth Richardson, por exemplo, fazer consultoria aqui também, obviamente, e eles que no avião de volta, ele descreve lá no livro, e já vi palestra do Bresser, ele também essa historinha, ele já começou a desenhar aquela ideia das funções eminentemente de Estado ou não, né? Aquele núcleo estratégico, que é bem bonito, e separando aquilo que deveria ser do mercado ou que poderia ser passado para outro, para além do Estado, executasse, nessa visão sociocêntrica. Ali ele começou a desenhar essa ruptura de paradigma, e como ele dizia, como o Brasil é muito calcado na ciência jurídica, tinha que ter reformas dentro da Constituição, na legalidade que permitisse essa flexibilidade. Vai ter, né, a emenda constitucional, ele vai trazer o princípio da eficiência e vai trazer várias mudanças. Ele diz que o primeiro trabalho dele foi desenhar o plano e depois fazer as mudanças legais que pudessem tornar o plano realidade. Como é que eu vou fazer desestatização se eu não crio uma realidade, por exemplo, para atividades que são de interesse financiar, uma qualificação que algumas entidades privadas possam acessar? Aí vai surgir organização social e OCIP.
E aí vocês vão perceber que é interessante que ele faz um conjunto de reforma, e quem mais aproveitou essas reformas não foi nem a União, foram os estados. São Paulo e Minas Gerais. Oeste mesmo, São Paulo usou como ninguém a saúde década de 90 e meados de 2000 e até hoje. Minas Gerais, o choque de gestão, ele levou, no caso, Aécio é o pai só porque era o governador. Mas o Anastasia, que realmente estava no governo federal, o Antônio Anastasia era vice-governador, e que tinha visto todos esses instrumentos legais, como bom professor de direito, e que existia um caminho, trouxe parte da equipe e parte da consultoria que ajudou no governo federal, um bocado de gente que estava no governo federal com Bresser, foi para Minas e fez o choque de gestão. E implementou o modelo gerencial que a União não conseguiu. O Bresser tem um bocado de desculpa para isso, a principal é apoio político. Aí lá vem aquela história técnica e política. A reforma barrou num certo momento que o Congresso não apoiava ele e o presidente à época, mas comprar a ideia para não ter posição. Então, mas você teve várias mudanças de economicidade, teve as reduções do tamanho do Estado, vocês conhecem, então, quanto eu, dentro desse modelo, e a lógica de foco na eficiência, que aí é interessante, gente. Não sei se vocês pararam para pensar que tudo isso aqui, a gente sempre diz, olha, o gerencialismo estava influenciado pela empresarização, pelo modelo empresarial. Trouxe várias ferramentas do modelo empresarial. Isso é tão notório, gente, que o primeiro programa de qualidade no serviço público é baseado na ideia de qualidade total que a gente tem dentro das indústrias. Dentro da reforma gerencial. A gente vai ter que aí você teve várias mudanças, né? Até chegar ao GES Pública que a gente conheceu no passado. Mas foram vários planos focados em qualidade no serviço público. A gente teve, se a gente olhar ou não, um momento final da década de 80, meados de 90, que era o boom estudar na administração empresarial, usar balanço scorecard, fazer outsourcing e downsizing, achatamento das estruturas. O modelo gerencial trazido por Bresser, sei lá, o plano da reforma do aparelho do Estado, o modelo que ele desenha é uma ideia de downsizing, é achatamento da atuação do Estado. No momento que ele traz a visão estadocêntrica e joga parênteses para estatais, ele quer diminuir, de certa forma, a estrutura de atuação do Estado e jogar algumas atividades do burocrata, nível de rua, para que um ente privado faça, e não mais um burocrata. Então, a gente começa a ver que essas ferramentas que, na literatura, principalmente norte-americana, década de 80 para as empresas, a gente trouxe todinha, década de 90, para a administração pública. Que aí, quem é administrador, normalmente a gente tem reengenharia, que seria o termo mais bonitinho para a gente falar todas essas ferramentas aí. Mas era um processo de reengenharia, se a gente olhar o gerencialismo. Só que ele tem um problema de raiz, que é o quê? Não resolver a ideia de que quem é o agente e quem é o principal. Se a gente for olhar a teoria da agência. É o cidadão que tem que estar no holofote do processo. E como é que eu coloco o cidadão, de alguma forma, com um canal de integração com a administração pública? Porque não adianta eu fazer todas essas ferramentas se eu não consigo entregar valor público. Isso é, cidadão de valor público naquela política de saúde, naquela política de educação. Então, o gerencialismo trouxe várias ferramentas da administração, mas, por vezes, o grande nó é a falta de ressignificação para a realidade pública. Tem um trabalho do professor Sandro Berger, ele é da área de gestão de pessoas, vai ser um trabalho dele que ele justamente vai mostrar isso, a questão das tecnologias gerenciais, a necessidade de ressignificar ela traz do privado para o público. Porque no privado ela foi desenhada para quê? Para atender de acionistas e de proprietários de uma organização. Quando eu trago para o setor público, eu não estou aqui para entender interesse nosso, servidor público, mas entender o interesse do cidadão. Eu tenho que mudar, de certa forma, o objetivo final. Ah, professor, mas nas empresas
privadas tenham marketing, sim, mas o marketing só vai até onde ele também estiver trazendo rentabilidade, trazendo algum aspecto positivo para os acionistas. Senão, não vai. Aqui não, o setor público a gente morre no prejuízo, no déficit público, mas se tiver entregando valor público, por exemplo, o caso da pandemia agora, a gente está atendendo a missão. Deficitário economicamente, mas não está perdendo de vista a nossa missão. Então, a gente percebe que o gerenciador teve uma contribuição melhor. Se a gente olhar para a administração pública brasileira, mas ele teve limitações. Primeiro, as ideias de contratualização pública, métrica de contratualização, monitoramento de resultado, planejamento estratégico, as ideias de responsabilização. Como assim? Lei de responsabilidade fiscal, gente, vai surgir em 2000, que vai dar um controle maior na responsabilização pública. Então, os aspectos que eu mencionei aqui de eficácia e eficiência vão ganhar espaço, junto com isso, uma ótica de mudança estrutural. Já tinha mencionado o Collor aqui, e aí vocês vão ver aqui, olha, a Anatel, o Programa de Governo Eletrônico, ainda em meados de 99 para 2000. GES Pública aqui, que foi o último programa de qualidade dentro da administração pública. Teve vários outros que sucederam, que originaram o GES Pública. Vocês podem ver lá que, de certa forma, contribuíram com a tentativa de melhorar a qualidade do serviço público. E é interessante, eu coloquei um PDCA aqui, um ciclo PDCA, que quando você... A maioria das ações de intervenção do gerencialismo em âmbito estadual, essas daí eu tive a oportunidade de acompanhar, conversando com algumas pessoas que participaram em Minas, algumas pessoas que participaram e consultores na época, todos para Pernambuco. Em Fortaleza 2035, está ocorrendo agora também está ocorrendo desde a primeira gestão de Camilo Santana, uma tentativa de reforma gerencial também, e é uma ferramenta que eles incutem no processo de formação e qualificação do servidor, é o ciclo PDCA, gente, que é uma coisa que todo administrador aprende de cós salteado, né? Que eu tenho que planejar para poder agir, aí depois controlar, aí depois fazer a retroalimentação, todo aquele ciclo. E é a primeira coisa que eles colocam, que olha, servidor público, na atividade dele, tem que começar a pensar assim: começo, meio e fim. Ajuste, começo, meio e fim. Ajuste, começo, meio e fim. E que isso, de certa forma, é que vai aprimorar a entrega de serviço público. Então, o ciclo PDCA, você pode pegar qualquer material dessas consultorias, vai estar lá um ciclo PDCA. Talvez com os nomes bonitinhos, não tão PDCA como a gente conhece, mas quando você olhar, não, isso é um ciclo PDCA, gente. Que, querendo ou não, o ciclo PDCA tem seu nascedor ou sua influência quando a gente desenha as funções da administração. Que quando a gente pensa as funções da administração agindo no dia a dia, é o PDCA. E no gerencialismo isso é muito forte. E aí você pensa, é uma ferramenta besta, mas que assim, surte muito efeito para trazer eficiência. Não resolve problema porque eu não estou escutando, muitas vezes eu não estou trazendo a ferramenta com um olhar participativo, escutando o cidadão. Então, limitar que aí, boa parte do mundo teve gerencialismo não, gerencialismo é Brasil, né? Lá a gente chama de nova gestão pública, New Public Management. E aí, justamente, a gente vai percebendo que os problemas públicos são complexos e que nem sempre o olhar instrumental da eficiência com instrumentos empresariais vai resolver, porque tem vezes que eu preciso de outros agentes para resolver aquele mesmo problema. E aí eu recomendo a vocês, se quiserem entender mais sobre os problemas perversos ou wicked problem, tem um blog no Estadão, Gestão Política e Sociedade, que é mantido pela Fundação Getúlio Vargas. E aí são colaboradores rotativos que a gente tem, e o professor Pedro Cavalcante publicou ontem, acho que foi ontem que foi publicado, ele tratando do wicked problem, o que é wicked problem, e entendendo por que nossa
nosso combate à pandemia fracassou. E aí ele vai explicar como, querendo ou não, a pandemia é um super wicked problem, e a falta de coordenação e de atuação em rede com outros stakeholders, seja os stakeholders federativos, a relação União e município, e a relação também com os agentes paraestatais, isso é fora do Estado, complicou a vida. E é interessante o textinho de jornal, mas tem uma densidade teórica porque ele vai explicar o que é o wicked problem. Aí, quem quiser depois, o link aí, vocês quando pegarem, podem ver. E é interessante que a gente tentar entender que a nova governança pública vem justamente trazer isso à tona. Que nem sempre todo problema público é simples e que o Estado resolve sozinho. Tem vários deles que, como o caso da pandemia, tem que ser uma ação coordenada, integrada. E aí vem todas as teorias ambientais e pós-contingenciais que vai ajudar nesse processo. Vai ajudar nesse processo porque elas vão trazer à tona a importância e a relevância do contexto e, principalmente, vão trazer à tona de que a atuação em rede, a atuação observando o macro e o microambiente é essencial para as políticas públicas e para a atuação do Estado. Aí, coloquei agora. Já tinha colocado. Tinha colocado aqui o link. Pediram aqui no chat. E aí a gente tem essa transição de uma administração pública onde você vai incluir a participação e o olhar dos stakeholders e da sociedade e do cidadão, e a gente transita para o que a gente chama de... E aí vale salientar, nova governança pública e novo serviço público tem essa visão da participação e do olhar de outros agentes fora do Estado, intervindo na implementação de política pública, não só na formulação. Olha, na ideia de ciclo de política pública, que é aquele ciclo, né, de diagnóstico, formulação, a formulação define a agenda, implemento, avalio, retroalimento, ajusto, implemento, e aí vai. Olhando que não só na formulação, ele tem que ser convidado para participar da implementação também, da avaliação. O cidadão e os agentes para além do Estado. E a nova governança do novo serviço público preza por isso. Qual a diferença dos dois grupos teóricos que desenharam? Se a gente pegar a nova governança pública, é mais conhecida na Europa. O maior expoente, o professor Stephen Osborne, hoje da Universidade de Edimburgo, muito tempo na Inglaterra, pulou-se e foi para a Universidade de Edimburgo. É um cara que conhece o Brasil bem também, é um professor que conhece bem, porque orientou alguns brasileiros, já teve aqui algumas oportunidades. E o professor Denhart, que é aquele livro que vocês conhecem de administração pública, muito usado. O Denhart, ele trabalha com a visão, com o conceito de novo serviço público, que é uma visão um pouco mais diferenciada e muito centrada nos Estados Unidos. Essa visão das escolas americanas de administração pública. Então, mas tem em comum isso, a ideia de o Estado, além dessas ferramentas gerenciais, ela não rompe com essa ideia. Além das ferramentas gerenciais, ela tem que incluir figuras de além do Estado para dentro das soluções, do que a gente chama de soluções de problemas. Problem solving. Cadê? Deixa eu ver uma pergunta colocada aqui que eu só vi. Compreender o potencial. Sem questões burocráticas, principalmente na área jurídica, pesquisa em benefícios sociais, utilização do mercado. Sim, Luísa, né, colocou aqui a questão burocrática. O modelo, aí lembre-se, o gerencial não rompe com o modelo burocrático, tanto que a meritocracia, um dos elementos do burocrático, persiste. A questão é que se traz uma lógica de eficiência e um olhar na entrega, que o modelo burocrático não tinha tanto esse olhar na entrega, era uma eficiência mais interna, autocentrada, do que na entrega. A influência da ciência jurídica, Luísa, é um problema que a gente tem de informação. Como eu disse no começo, países colonizados por espanhóis e portugueses, a gente tem esse problema.
Eu tenho parceria com professores da Espanha e de Portugal, e isso é notório. Essa edição especial que a gente está fazendo de reforma administrativa, quem está abrindo é um professor português, que conhece a nossa realidade brasileira por ser um estudioso do Brasil, é professor visitante na UNB, e foi o equivalente a quase ministro de Estado em Portugal, secretário de Estado, no caso, e professor. E ele aponta isso, que é muito similar. A burocracia, a visão da ciência jurídica e a falta de discricionalidade faz parte da administração pública portuguesa e isso influenciou a brasileira. Agora, como romper com isso? Aí é o nó. É um nó porque qual é o problema? Quando eu me preocupo mais com o meio do que com o fim, vamos ter problema. Como assim? Quando eu me preocupo mais com os procedimentos do que com a entrega de valor para o cidadão e de resolver o problema, que é o que vem ocorrendo hoje com a regulação extremada dos órgãos de controle, e a ideia da responsabilização à torta e à direita e a necessidade de justificação para tudo, o que a gente percebe muitas vezes é a inércia do agente público diante de um problema. Diante de um problema, ele não age e quem mais paga por isso é a sociedade. Então, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nisso. Porque se a gente continuar do jeito que a gente vai hoje, eu entendo que o patrimonialismo e uma das suas consequências os aspectos da corrupção são presentes, mas se eu acho que eu resolver isso criando mais instrumentos de controle, eu acho que não vai dar muito certo. E normalmente criando mais instrumentos de controle para órgãos de controle. Eu não crio instrumentos de controle para a sociedade. Vamos lá. Eu não estou trabalhando a perspectiva de accountability social, de controle social. Ao contrário, né? Por vezes a gente até reduz os instrumentos de controle da sociedade. Quando a gente diminui o número de conselhos, quando diminui aspectos de transparência, a gente mais atrapalha do que ajuda. E isso é um problema. É um problema porque se a gente ficar mais preocupado com o meio do que o fim, quer dizer que o modelo hegemônico da burocracia está vencendo. E aí, qual é o problema? É a falta de entrega de valor à sociedade. E isso tem problemas políticos, gente, porque eu posso ser um ótimo gestor, nenhum caso de desvio, nenhuma investigação, em termos do órgão de regulação. Mas quando eu vou olhar, o que eu entrego de unidade básica de saúde de escola é péssimo. Meu PISA não vale nada, nota. Minhas unidades básicas de saúde caindo aos pedaços ou com atendimento pífio. Então é muito aquela lógica. A gente tem hora que a gente senta muito no meio, não olha a finalidade da administração pública. E isso é uma falha do modelo burocrático. Isso é uma falha do modelo burocrático muito forte. Ele é autocentrado e por isso que essas outras teorias não negam totalmente o modelo burocrático. Teorias não, os outros modelos de administração, o gerencial e a nova governança, eles não negam. É uma transição cumulativa, mas apontam que isso é um problema, que tem que ser superado de alguma forma. E querendo ou não, teoricamente e na prática, em outros países, quanto mais a participação na sociedade, mais se inibe processo de corrupção. Agora, como trabalhar canais para isso? Como melhorar a participação? Não é só o Estado que faz isso, não. Senão a gente estaria falando que o Murilo de Carvalho, José Murilo de Carvalho, professor de História, aponta que é a cidadania dada pelo Estado. E aí entra no que o colega aqui falou. O nosso movimento pendular, se a gente pode olhar, é a nossa história. Não tivemos uma independência do Brasil. Concordam? Recomendo. Assistam as séries que falam sobre o Brasil Império. E o Brasil, ainda com a corte, convivendo aqui, né, o Reino de Portugal, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Você vai ver que foi um acordo para a família continuar, resolver um problema que se tinha Portugal e Brasil, principalmente quanto ao aspecto de expropriação de riqueza, mas em termos de gestão não mudou muito.
E aí a gente olha a república. Quando a gente transita de uma monarquia para a república, também, vocês sabem tão quanto eu. Quando a gente olha o modelo de independência, se vocês assistiram o Mel Gibson no filme... Ah, meu Deus. Toda vez eu mando para os alunos, agora a memória está indo longe. Que é um filme que mostra a independência dos Estados Unidos perante a Inglaterra. Ai, meu Deus. Está anotado aqui? Acho que não está anotado aqui, não. Na minha lista de filmes, não. Aqui depois eu lembro. Mas se procurar o filme Mel Gibson, Guerra, Independência, está lá. Você vai entender que teve suor, sangue e lágrimas na independência norte-americana. E que, de alguma forma, a sociedade acaba tendo traços que levam à disputa que se teve com a questão da... Não foi uma combinação, como foi feita no Brasil. Muitos temas que aí entra o patriota, é isso mesmo. Colocarei por José Romo. Que o colega ficou aí no pêndulo de momentos autocráticos e momentos populistas, não podemos dizer democrático, até antes de 80, até antes de 90, quer dizer, geraram alguns problemas. A gente tem o senso de voluntarismo, o senso de cooperativismo um pouco complicado, entre outros. Aqui teve um colega que colocou bem nova governança pública e gestão. Cadê foi gestão? Deixa eu voltar aqui. Nova governança pública e gestão social. Vamos lá, a gente está falando de gestão social, a gente está falando de um tipo de prática que inclui a ideia da participação como centro para a gestão. Esse daí cabe para qualquer tipo de organização, seja pública, privada, entre outras. É um conceito especificamente brasileiro. Se você falar gestão social, qualquer pessoa fora do Brasil, o pessoal não entende, a não ser que ele conheça algum brasileiro. Mas é uma concepção cunhada ainda professor Fernando Tenório, professora Tânia Fischer, entre outros que ajudaram a cunhar isso, professor Rosinha Carrion, a turma a gente chama da velha guarda da área social, da área pública e social, que aponta que seria uma teoria no modo de gestão muito baseada na dialogicidade habermasiana. Isso trabalhando com a ideia da participação, da integração e do diálogo pautado à gestão. É uma prática muito comum, ou deveria ser comum, em cooperativas e associações, que são organizações desenhadas para ter esse tipo de gestão, mas que muitas vezes utilizam o que a gente chama de gestão estratégica ou gestão privada como base da atuação, por puro mimetismo. Não sei se deu para responder rapidamente a quem perguntou, mas vamos lá. Mas nova governança, esse é um termo, um conceito mais conhecido se você pegar a Europa e documentos de órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, entre outros, é esse termo que você vai encontrar. CLAD, não, você ainda encontra CLAD, entre outros, do serviço público, para a gente falar desse tipo de gestão que inclui a participação, né? O novo serviço público, lá tá lá, o DENARD, que colocam que ele critica o uso excessivo da empresarização, né, dos instrumentos empresariais, da necessidade de relativizar, e aí vale lembrar alguns resgates, como o Guerreiro Ramos já apontava que todo homem é multidimensional, né, ele tem necessidade biológica, social, política, entre outras, que é uma tentativa dele quebrar aquela ideia um pouco sequencial e lógica do modelo de Maslow da pirâmide e de entender que o homem vai muito além daquilo. E também colocar a ideia de que o novo serviço público deve priorizar ações colaborativas, utilizando especificamente a coprodução pública. E aí tem uma grande contribuição nesse tipo de estratégia desenhada pelo novo serviço público, quando a gente olha onde nasceu ele, que é nos Estados Unidos, que é a professora Elinor Ostrom, prêmio Nobel da Economia, que vai falar da economia do bem público através da coprodução do bem público. Isso a partir da ideia de que existem políticas e ações públicas que a implementação, para ter sucesso, necessita da participação da sociedade. E aí ela faz estudos, principalmente na área de meio ambiente, saneamento, recursos hídricos,
onde ela vai estudar que comunidades que atuam na gestão de determinados recursos hídricos junto com o poder local conseguem desenvolver ações mais benéficas e com maiores resultados do que em locais em que exclusivamente o Estado toma conta disso. Preservação, áreas de preservação ambiental, a atuação em parceria com produtores rurais geram mais resultado do que apenas a atuação do Estado e a regulação fiscalizatória, sem uma integração de entrega de parte da política pública para que o usuário também faça. Então, é interessante que ela vai estudar, estuda até parte do Brasil nessa área de recursos hídricos e ambiental, e a gente vai ver algumas políticas públicas no Brasil que vai nessa pegada do novo serviço público e da nova governança pública. Por exemplo, não sei se já ouviram falar de um programa muito famoso, há um tempo atrás, o programa 1 Milhão de Cisternas, P1MC. Ele era um programa que atuava na convivência com o processo de desertificação no semiárido, onde o Estado não chegava lá e fazia o tanque, o local para o acondicionamento da água, ou a captação da água. Mas sim, era uma ação em que dialogava com a comunidade, definia-se estratégia, definia-se como ia ser feito, e a organização do mutirão e da construção ocorria junto com a comunidade. O Estado entrava com as condições materiais e com a orientação técnica, mas parte da implementação, a comunidade que fazia e tomava decisão. Existia partilha de poder, que é uma premissa importante quando a gente fala novo serviço público ou nova governança pública. Partilha de poder, tomada de política pública. Tem uma outra política pública também. Dentro dos programas habitacionais, do Minha Casa Minha Vida, existia também alguns que eram os regimes de cooperativas e mutirões, que parte da construção era feito pelos próprios beneficiários da moradia. Eu não só contratava, tinha aquele mecanismo de contratação de uma construtora e também tinha a possibilidade de construção via mutirão, com o Estado entrando com recurso e com a parte técnica e o beneficiário do imóvel entrando com a execução e tomando decisões sobre aspectos de execução. Ele entra não só trabalhando, mas também contribuindo na decisão de como vai ser o condomínio e tudo mais. Então, a gente tem algumas políticas públicas que trabalham com essa ideia. A chance de dar certo é bem maior do que aquela que é a construtora, que é feito sob pacote, o cara não escuta a opinião de quem está tirando, aí tira o cara de uma comunidade que é uma área vulnerável, mas o cara pelo menos 3, 4 cômodos ali, tinha uma estrutura mínima, tinha um quintal e aí um apartamento, e aí percebe que deu problema, porque eles moravam em casa e joguei todo mundo para morar em apartamento, e quem mora em apartamento sabe que morar em apartamento tem vezes que é uma loucura, né? Depende do vizinho que você tem. Principalmente nesse tempo de pandemia, quando o vizinho resolve usar furadeira, fazer obra. Então, imagine você tirar um bocado de gente que morava, tá certo, podia morar em barraco precário de 20 metros quadrados, mas joga em apartamento, sem conversar antes. E tudo para dar errado essa política pública. E é que a gente vê em muitos casos que ocorre isso, porque não houve diálogo. A política pública era desenhada, feita e toma. Você é o beneficiário, mas beneficiário aqui está feito só para usar, não para ser escutado e partilhado o poder de decisão. E aí, nessas visões de nova governança e novo serviço público, considero muito próximas a visão de stakeholder, a visão que entender aí traz toda a teoria e as teorias pós-contingenciais que eu disse a vocês. A teoria da rede social do Marc Granovet, que vai entender as relações de confiança e entender que a organização, para o seu desempenho, depende da interação com outras organizações e as regras que existem nesse funcionamento. Teoria de custo de transação e teoria de dependência de recursos de transação vai trazer a lógica de que é uma nova visão que bate de frente com a economia clássica, dizendo que, olha, não estabeleceu o custo de transação só mensurando aspectos de custo unitário e tal. Não, tem aspectos que vão além disso, os aspectos tangíveis. Tempo, confiança, são aspectos que devem ser internalizados no custo daquela transação que ocorre. Teoria da dependência de recursos, trabalhar com a ideia de também que há recursos escassos e a necessidade de estratégias para lidar
com essa situação. E aí são autores, né, Ronald Coase, que vai trazer isso, no campo da economia, que vai ajudar mais, e a teoria da dependência de recurso, no campo da administração, também vai, o Salansky e o Fife também. São teorias que normalmente a gente vê pós-contingencial, teorias dentro da discussão ambiental. A teoria da coprodução pública também, que é conhecida como estratégia da coprodução pública, a gente vai ter a Elinor Ostrom, o professor Victor Stoff, Tony Bovary, na Europa, esses dois últimos, que vão praticamente que tem políticas públicas, nem toda política pública dá para fazer com a sociedade implementando, mas uma parte dela dá, e a chance de ter um resultado maior é fenomenal. E aí eles têm na Europa, principalmente, a política de educação em creche, ensino básico, onde você envolve os pais dentro do processo para poder ter um resultado melhor, porque os pais complementam o processo educacional, porque eles participam das reuniões, decidem, por exemplo, qual é a orientação pedagógica que aquela creche vai seguir, junto com os professores, é Piaget, é o que vai seguir, define cardápio. No Brasil, a gente tenta, de alguma forma, quando a gente cria, por exemplo, as comissões de alimentação escolar, que é criar um espaço de controle social, onde pais e entidades da sociedade civil controlam o gasto com o Programa Nacional de Alimentação Escolar dentro das escolas. Então, a gente tem alguns instrumentos, mas a gente tem um problema de origem, que aí um colega já falou, um problema cultural de origem, que é a falta de empoderamento e de participação voluntária da sociedade para fazer o controle social. Qual solução? Não sei. Aí tem várias estratégias, mas não existe um... É que nem aquela história, o modelo prescritivo ficou lá com Taylor, Fayol e companhia. Hoje em dia, a complexidade e os wicked problems não tem prescrição. Então, uma solução para uma creche pode ser que não seja para outra. Aí aqui alguns exemplos, né? Como coloquei a você, gente da governança. Você tem as parcerias públicos-privadas ainda numa visão de gerencial para governança, consórcios públicos, que é uma tentativa de que, olha, meu município não tem condição de ter uma atenção, um equipamento de alta complexidade hospitalar, alta complexidade de saúde. Então, consorciar com 4 municípios e aí atuar em rede, em conjunto, para poder resolver um problema que é complexo da região. Então, a gente tem essas soluções coletivas, muito calcadas na nova governança, aí no transporte público, é o caso do Recife. Aqui, no Rio Grande do Sul, o caso da saúde, e alguns municípios do Noroeste. A gente tem consórcio de assistência técnica também, e extensão rural, que são tentativas de que o município, que é o menor ente federativo, entende que não tem pé para resolver aquele problema. E que tem outros ao seu redor que talvez sofram do mesmo mal. E aí, atua coletivamente, visando o quê? Conseguir atender o interesse da sociedade. Aí tem algumas experiências de coprodução especificamente, como os laboratórios de inovação pública. Eu adoro esse aqui, o Mob Lab, que é um dos que eu conheço um pouco melhor, por ter conhecido os gestores iniciais deles, que são laboratórios de inovação que são espaços dentro da administração pública que pensam solução de problema público junto com vários agentes e trazendo alguém para mediar isso. O Mob Lab surge como um pé da SP Trans para resolver o problema de mobilidade de São Paulo. E aí faz parceria, né, com algumas universidades, incluindo a Getúlio Vargas, para poder buscar soluções que eles tinham e conversar, e criar dinâmicas coletivas onde escuta. Por quê? A SP Trans normalmente só escuta os técnicos e chegava a soluções. E eles perceberam que tem que criar uma esfera híbrida para também escutar os usuários do serviço público, escutar alguns concessionários do serviço público de transporte, as concessões de ônibus que tem. E aí se cria um laboratório como espaço para poder híbrido com um agente mediando esse tipo, através de estratégias coletivas e participativas. Você tem de, como design thinking, que você utiliza para buscar soluções rápidas e prototipar e testar algumas soluções e verificar se dá para escalar ela, de implementar na realidade, junto com escutando o usuário do transporte público, escutando concessionários e escutando os técnicos da SP Trans. E aí eles desenharam várias soluções,
chegaram a fazer um que a gente chama de hackathon ou maratona hacker. Eles tinham um problema comum de todos os três, e aí precisavam de uma solução tecnológica. Então, fizeram um grande concurso público, que a gente chama Maratona Hacker, convidando alunos da computação para poder programar, e eles já dizendo quais eram os problemas que eles tinham e as soluções tecnológicas que os alunos pudessem possibilitar, e dando premiação para depois implementar. E, obviamente, foi implementado tal. Então, são soluções em que você envolve vários agentes para resolver aquele problema público, incluindo o beneficiário, o usuário do próprio serviço público. O usuário, nesse caso aqui, o executor, porque como a parte do transporte público é concessão, especificamente os ônibus, você tem que trazer as empresas também para dialogar em certo ponto. E o Genova também estava ali, né? O Genova é da NAP. Ele customiza, media várias soluções no âmbito da União, para os ministérios. E o da nova governança pública e dela dentro da administração pública. A primeira coisa é como consertar, como afinar a relação entre novos agentes, para estatais principalmente, quem está fora do Estado. E eu faço isso partilhando o poder. É muito fácil eu gestor público com a caneta na mão, mas a partir do momento que eu trago alguém de fora, esse alguém de fora vai querer opinar também, vai querer ter um pouco de poder, porque senão esse espaço vira um espaço de manipulação e o agente paraestatal não participa mais depois que vê que não consegue ter influência na decisão. É a mesma coisa o usuário do serviço público. Quando ele vê que ele, como cidadão, não tem apito nenhum, ele vai a primeira, segunda, terceira vez, depois não vai mais nunca. Segunda vez, quando mudar, terceiro ponto, como mudar, né, o foco no serviço público para centrar-se mais no usuário do serviço público. Esse usuário tem diversos nomes na literatura. É usuário, consumidor, cliente, cidadão, coprodutor, entre outros. Mas como focar naquele que eu estou desenhando para ser usuário ou beneficiário da política pública? Rever com isso as qualificações que a gente tem, se até que ponto no serviço. Então, e tem essa ideia de que há necessidade para uma melhor efetividade da política pública escutar quem está lá na ponta. Eu escuto isso aqui, gente, sinceramente, eu dando aula no mestrado, a gente tem uma gestora do campo da saúde, ela foi secretária de saúde, e ela dizendo que muitas vezes a secretaria desenhava as políticas de sensibilização com as comunidades. E chegava, por exemplo, câncer de mama, definia os temas e chegava na comunidade. E ela disse que uma vez começou a ver que quase ninguém da comunidade participava. Aí eu lembro que eu comentei com ela, eu disse, olha, vocês chegaram a escutar se a população precisa lidar com isso? Vai ver o problema lá é saneamento, que eles estão mais preocupados em como lidar com a falta de saneamento na região, que aspectos da saúde isso enfrenta, do que estar discutindo câncer de mama, depressão. Talvez, vocês já escutaram o público-alvo de vocês, o beneficiário? Aí eu lembro que ela disse que depois que escutou, teve que remodelar tudo. Eu disse, olha, é uma besteira, mas além de escutar, depois envolva, traga eles para poderem também compartilhar algum tipo de contribuição da comunidade, da associação, do centro comunitário. Mas colocando para ela, olha, burocrata a nível de rua, ele tem que entender que se ele chegar com a política de cima para baixo, vai ter problema. Tem política que funciona, mas tem outras que não funcionam. Que é necessário ser bottom-up, né? Tem que escutar para depois refletir e apresentar os gestores de escritório. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar esse aspecto da formação e da qualificação pensando como a gente vai pensar isso. A questão de como eu vou lidar, porque essa visão top-down é muito influenciada pelo modelo burocrático da hierarquia. E se eu trabalho de forma partilhada de poder e trazendo o outro para discutir, eu tenho que quebrar um pouco essa hierarquia, diminuir a verticalização para horizontalizar a coisa, a relação. E como é que eu faço isso? Sem perder os aspectos de responsabilização e de controle. E como eu cataliso o Estado para ser um Estado plural? E aí eu paro por aqui, né? Jogo, eu fui tirando algumas dúvidas aqui no caminho, e se vocês conseguirem enxergar realmente que essa conexão que tem, tanto na realidade brasileira, na realidade dos modelos de administração, da influência da
ciência administrativa do conhecimento da teoria geral da administração das organizações nessa realidade. Bora, povo. E sim, posso fazer só essa divulgação aqui? Opa, mais do que justo. Aproveitando, gente, olha, estamos com 2 deadlines aí de submissão de trabalhos e a gente tem 20 GTs, né, 20 temas dentro da área pública, tanto no Enampad, o Enampad vai ter 19 desse mês, de maio, está aberto lá o edital, vai ser virtual o Enampad, deem uma olhada lá, depois já para vocês aí os links, e o 8º Encontro Brasileiro de Administração Pública, promovido pela Sociedade Brasileira de Administração Pública, pela SBAP, e abriu agora o deadline também, vai até 30 de junho com 21 GTs. Então, vocês podem dar uma olhada lá, tem GT à vontade, desde a parte mais de burocrática, de regulação, a parte de participação, de gestão social e por aí vai. Tiago, se você puder deixar aquele último slide da pergunta, só para eles colocarem aí as suas falas, acho muito importante. Já que eu comecei a falar, eu sou uma admiradora do Tiago, ele sabe disso, né, Tiago? A gente tem aí, desde 2015, algumas intervenções de congressos, de vindas e idas, e o Tiago é extremamente acessível, gente, em relação a estudos, a material de pesquisa, a vasto nível de conhecimento para doutorado e pós-doutorado fora do Brasil. A gente sabe que hoje a gente está nesse problema mundial da pandemia, mas eu creio que isso vai passar. Então, assim, se vocês puderem ter o Tiago no seu hall de amizade, isso faz muita diferença como pesquisador, ter pessoas influentes em lugares que podem nos ajudar. Então, fica aí a minha dica, tá? Eu tenho aprendido muito isso nesse meu tempo, né, de quase 25 anos de carreira dentro da docência. Vamos aprender, né, a ter bons amigos que nos levam a lugares importantes dentro das nossas vidas profissionais, acadêmicas e também de amizade, né? Quem sabe a gente, né, Tiago, volta a pedalar junto aí no Rio Grande do Norte. É uma possibilidade, meu sonho. Eu vou ficar aqui agradecendo, tá, Tiago, sua apresentação, suas falas, a sua generosidade de me aceitar um convite em pleno domingo, tá, gente? Mandei um WhatsApp para ele no domingo e ele aceitou estar aqui conosco. Então, isso mostra a grandiosidade da parceria. E também, Tiago, dizer que nós temos vários professores aqui presentes, tanto do curso de administração quanto do próprio Profiap. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado. E eu sei que esses 55 que estão aqui não são todos nossos alunos. Então, muito obrigada a você que aceitou estar aqui conosco nesse momento. Obrigada mesmo. Acho que o Tiago saiu. Agradeci tanto que ele caiu. Renato, acho que ele vai voltar. Ele ficou pesado. Eu queria aproveitar também para a gente trazer um pouco para a discussão, né? Eu acho que o Tiago ele trouxe o papel dos fundamentos, né, daquela estruturação, e de certa forma ele falou muito bacana sobre evolução, né, dos fundamentos da administração, e que em determinado momento se buscava algumas explicações baseadas em algumas intervenções, ou seja, a lente, né, o que a gente sempre fala da questão da teoria das organizações, é a lente que a gente vai enxergar o problema. Então, existem diversas formas de se entender o problema, e aí, quando a gente acha que para soluções, para perguntas complexas, tem que ter uma solução simples, a gente não largou do modelo gerencial e do modelo burocrático. Então, essa questão do pensar, do ser crítico,
de formar generalista, né, de a gente pensar de uma forma maior, de olhar primeiro o problema e não entender que a gente dividiu o todo em partes e depois juntar a gente vai ter o todo, né, que forma, o Thiago bem falou, que vai formar maior. Então, nós temos várias questões que a gente traz para o conteúdo que a gente está discutindo em sala, que é a ideia de estimular a pensar, sem separar esse pensar da ação, né? Então, enquanto administradores públicos, enquanto pensadores e críticos, a gente precisa disso, né? E aí os textos ajudam muito a gente a se posicionar, quando o Thiago começa a trazer as evoluções, né, do modelo lá, a gente não se desvencilhou ainda daquela ideia da escola como fábrica de sardinha, né? Então, a gente ainda produz prescrição, administradores que estão só prescritivo, de base prescritiva, e não estão refletindo profundamente sobre o problema. Então, a gente precisa abrir um pouco mais isso, e acho que essa questão, quando ele fala ali no início, né, que veio de ciências exatas, a gente precisa de ciências humanas, a gente precisa entender os preceitos, os conceitos, os fundamentos, para que a gente tenha essa formação interdisciplinar e uma formação mais completa, né? Que a gente sabe que ainda assim a gente vai voltar no Simon lá, que é a racionalidade limitada, e que a gente talvez possa, nem uma utopia, a racionalidade substantiva. Então, a gente precisa, em alguns momentos, pensar isso. Então, eu não, cada vez que eu assisto alguma coisa relacionada à administração pública, ou um pensador igual o Thiago, assim, falando, a gente vê que a gente não pode achar que sem chegar na fronteira do conhecimento, né, sem romper algum paradigma, sem criar ou usar, a gente não vai ter solução. A gente usar, o que o Ben fala, o Nicolini lá, ele fala que a gente às vezes está sendo preparado para o passado e não para o hoje nem para o futuro. Então, e a gente continua replicando esse modelo, né? E vamos voltar para a nossa aula, o modelo de ensino, o modelo de pensar, né? Então, a gente precisa ir além disso. E o Thiago, hoje, ele fez uma explanação que fez a gente, ao mesmo tempo, ficar muito confuso, né, com tanta informação, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto a gente pode abrir a cabeça com as nossas discussões. E muito obrigado de novo, Thiago, pela explanação e pela participação. Quer falar, Thiago? Oi? Acho que o Meet dele travou. Acho que ele caiu. O professor Elcio quer falar também, fazer uma intervenção. Sim, eu queria agradecer ao professor Elcio. O professor Elcio é da UFMS. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. É uma honra, né? Professor do mestrado, doutorado, professor da nossa professora Tânia, né? A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em verdade, eu só gostaria, professora Jane, professor Renato, professor Tiago, também vi o professor Rômulo, de cumprimentar todas, né, e a todos, dizer que foi muito boa a fala do Tiago. Estou aqui com em verdade, assim, recebi o convite por meio do professor Alessandro e depois foi reforçado aqui por meio de um dos representantes da turma hoje, né, e estendi o convite aí para toda a turma, né? Então nós meio que entramos aqui meio que, digamos assim, sem convidados diretamente, né? Então acho que a turma aqui da UFMS está basicamente toda presente, né? Estamos no horário de aula, inclusive, professora, e parabenizar pela iniciativa, estamos bem pertinho, né? Dourados, Campo Grande, imagino que logo aí vamos controlar essa pandemia e podemos aí desenvolver atividades aí conjuntas, tá? Então, é só mesmo agradecer,
parabenizar e dizer aí para a turma de Campo Grande que daqui 7 minutos a gente volta lá para o nosso, quer dizer, a gente inicia o nosso encontro semanal, tá? Parabéns, desejo aí muito sucesso aí para vocês em Dourados e para o professor Tiago também, tá? Espero aí vê-lo aí no evento aí da Sociedade Brasileira de Administração Pública, ainda que virtualmente, né? Muito obrigada, professor, obrigada aos acadêmicos que aqui estiveram presentes. Dizer que tem várias outras oportunidades. Se vocês puderem participar, os convites estarão sempre abertos para toda a comunidade do Profiap. Isso é bom ter uma rede, né, professor Elcio, que a gente pode aí compartilhar várias ações. Muito obrigada mesmo, tá? Professor Tiago. Acabei caindo aqui algumas vezes, eu vim para o celular agora, porque a internet aqui deu uma oscilada grande. Mas agradeço a fala, né, dos colegas, e a ideia aqui foi mais dar uma pincelada, né? Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas a ideia aqui é abrir caminho para que vocês possam ler mais, aprofundar, entender alguns aspectos e por aí vai. Aí eu não vi se chegou a ter pergunta, professora Jane, porque como caiu e voltei... Acredito que não, professora. As perguntas que estavam no chat, elas foram respondidas a partir da sua fala. Então, eu fui acompanhando e eu acredito que não ficou nenhuma dúvida. Mas se alguém quiser abrir o seu microfone, falar, aí fique à vontade. Nós estamos numa sala de aula, mesmo que virtual, né? Mas você pode perguntar, não há problema nenhum. Alguma pergunta, pessoal? Se não, eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor Tiago, pela sua inquietação, que nos colocou aqui vários pontinhos de interrogação. Muito obrigada mais uma vez. Dizer que o FGD agradece a sua presença e que tenhamos outras oportunidades presenciais de nos encontrar. Assim nós acreditamos. Acreditamos que os alunos que estão saindo agora são da UFMS também, que aqueles que tiveram presentes conosco. Muito obrigada. Nós vamos passar agora para uma discussão dos artigos, né, que eles leram, vão ter que apresentar. E eu me despeço aqui, professor Tiago, porque eu sei que você tem várias outras funções e obrigações de professor que, nesse momento de pandemia, estamos assoberbados. Muito obrigada mais uma vez. Tá, ok. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês e até a próxima. Renato, se você quiser parar de gravar para a gente poder só ter esse pedaço aí lá, fica melhor do que depois das apresentações. Fique à vontade.